Evangelho segundo João, capítulo 9, versículo 1 ao versículo 7. A palavra de Deus diz assim: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai lavar-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Glórias a Deus. Senhor, obrigado pela palavra que o Senhor nos deixou para ensino, para correção, para direção da nossa vida. E agora, diante dela, Pai, não queremos apenas lê-la, mas queremos entendê-la, queremos aplicar aquilo que entendemos à nossa vida, queremos transformação, Pai. Que isso aconteça essa noite pelo poder do Espírito Santo, que é aquele que ministra a palavra aos nossos corações, é aquele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, é aquele que nos traz esclarecimento. Eu te peço, faz isso essa noite, Pai. Traz esclarecimento a todos nós e usa a minha vida como um instrumento em tuas mãos. Dá-me a unção e o poder do Espírito Santo para que eu possa ministrar de acordo com a tua vontade, a verdade revelada que liberta, que transforma as nossas vidas. Assim eu peço isso ao Senhor, juntamente com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, aqui está um texto conhecido, onde Jesus fez um grande milagre, algo realmente sobrenatural que nunca teve notícias. Um texto que também, além desse milagre, nos revela algumas verdades importantes a respeito de Jesus e da sua obra. Muitas vezes olhamos para a Bíblia e ficamos apenas atentos ao milagre em si. Mas muito mais do que um milagre, estão aqui as circunstâncias, as palavras que Jesus falou, as coisas que aconteceram para que o milagre acontecesse. Tudo isso tem algo a nos ensinar. São verdades, verdades que vão fundamentar a nossa fé, verdades que vão nos libertar. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Do que ela nos liberta? Dos preconceitos que a gente traz, das ideias preconcebidas que a gente tem do nosso passado, das crendices que nos foram ensinadas desde pequeno, dos costumes familiares que trazemos. A verdade nos liberta de todas essas coisas. E esse texto é um texto poderoso para nos ensinar verdades preciosas a respeito de Jesus e da obra que ele veio fazer nesse mundo. Uma primeira consideração que eu preciso fazer a respeito do texto, porque começa o texto dizendo que Jesus estava caminhando e ele viu um homem cego, cego de nascença. Quem viu o homem? Foi Jesus. Jesus que notou aquele homem e viu a sua dificuldade, viu a sua condição, que veio desde o seu nascimento. Um homem que já nasceu cego. Era homem, a Bíblia não diz a idade, mas um homem feito. Então, durante mais de 20 anos, provavelmente, esse homem nasceu nessa condição, nunca viu a luz, nunca soube distinguir nada, e assim vivia até esse momento, quando encontra-se com Jesus. E o versículo 2 diz: e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? O primeiro ensinamento desse texto está aqui. Quem fez essa pergunta para Jesus não foram os transeuntes, não foram as pessoas que estavam passando na rua, não foram os fariseus, não foram os inimigos. Quem fez essa pergunta foram os discípulos de Jesus, aqueles que estavam com ele. Discípulos eram aqueles que aprendiam com ele, aqueles a quem ele escolheu, aqueles que o seguiam e aqueles a quem ele ministrava constantemente, ensinando o reino de Deus.
ensinando os princípios de Deus. Mas enquanto você está em aprendizado, você ainda não está formado, concorda comigo? Você está aprendendo. E esse aprendizado é gradativo. Cada dia você conhece um pouco mais. Eu ouso dizer que nós somos discípulos ainda de Jesus. Amém, irmãos? Nenhum de nós sabe tudo. Nós estamos ainda aprendendo. Ainda estamos em processo de aprendizagem, como estavam aqueles discípulos. E por estar em processo de aprendizagem, qual a pergunta eles fazem a Jesus para tentar explicar de alguma maneira uma doença tão desgraçada, vamos dizer assim, como aquela? Nascer cego. Uma criança que vem ao mundo e já cega, que não vai ter oportunidade de contemplar nada à sua volta. Para os discípulos, para o pensamento corrente daquela época, algo assim tão terrível não poderia ser explicado de outra maneira. Então, na crendice dos discípulos, nas tradições aprendidas, que são muitas vezes as tradições que nós também aprendemos dos nossos pais, dos nossos familiares, a explicar certas coisas segundo um raciocínio formado por alguns que não conhecem a Deus, nem os princípios de Deus. Assim como os discípulos, embora eram eles judeus, não tinham um conhecimento profundo de Deus. Então, na cabeça daqueles homens, algo tão terrível não poderia ter outra explicação a não ser as opções que eles colocam aqui para Jesus. Então, na falta de uma explicação melhor, o que eles dizem? Qualquer problema dessa natureza deve ser oriundo do pecado. Essa é uma explicação bem simplista, que muitos de nós, cristãos, incorremos no mesmo erro. Quando há algo que a gente não sabe explicar, quando acontece algo terrível com o irmão, quando acontece um mal com alguém, a gente não tem explicação para aquilo, logo nos vem à cabeça, de repente tinha algum pecado aí. Foi por isso que Deus permitiu isso. Você já se pegou pensando assim? Não me fala não, mas eu sei que já, tá bom? A gente acaba pensando assim. Aquele irmão está passando isso, alguma ele aprontou. Alguma ele fez para merecer tamanho castigo. E os discípulos pensaram assim, ao olhar um homem cego de nascença, aí por que uma criança nasce cega, né? Eles questionam isso e aí dizem para Jesus, Senhor, quem pecou? Veja que na pergunta eles já não dão possibilidade de ser outra coisa. Eles não querem saber, Senhor, o que causou essa cegueira? Não é essa a pergunta deles, você entende? Eles não perguntam, Jesus, por que esse menino nasceu cego? Eles não fazem essa pergunta. Eles acham que já sabem por quê. O porquê foi pecado. Agora eu quero saber de quem. Que é pecado eu sei, mas de quem é o pecado? Então eles dão duas opções de múltipla escolha para Jesus. Foram os seus pais ou foi ele mesmo que pecou? Nessa pergunta estão embutidas várias doutrinas estranhas que permanecem até os dias de hoje. Por exemplo, ao perguntar se foi ele que pecou ou seus pais, primeiro, ele pecou. Como pecou se ele nasceu assim? Se ele nasceu cego, como é que uma criança peca para nascer cega? Não, ela já nasceu cega. Então, embutida na pergunta dos discípulos está uma doutrina que pressupõe uma espécie de reencarnação. Ele, em outra vida, deve ter sido muito ruim e aí nasceu assim para compensar. Essa doutrina, ela já era corrente naquela época, difundida por alguns, crida por outros, que tentavam explicar qualquer desgraça com algo simplista desse jeito. Se nasceu assim, foi ele mesmo que pecou. Numa outra vida, numa outra encarnação, ele tacou pedra na cruz, alguma coisa ele fez, e agora veio cego para compensar essa história. É a primeira possibilidade. Tem outra, Jesus. Se não foi ele, então foram seus pais. Que doutrina é essa? É a doutrina da maldição hereditária, que é outra doutrina antibíblica. Dizem assim, se os pais pecaram, ele ter nascido assim deve ser um castigo para os pais.
Agora veja que coisa injusta, né? Meu pai peca e eu nasço cego. Por que não cega meu pai logo? Não é melhor, irmão? Tem relação nisso? Meu pai pega e quem fica o resto da vida cego sou eu. Mas é essa a doutrina da maldição hereditária que é completamente antibíblica. Cada um responde por si mesmo diante de Deus. Salvação é individual, cada um é responsável por seus atos. A Bíblia diz claramente que não é porque os pais comeram uvas que os filhos vão nascer com o dente manchado. Não, a Bíblia diz isso com clareza. Então, as duas possibilidades dos discípulos que estão aprendendo com Jesus, ainda cheios das crendices, cheios das histórias, das tradições, para eles só tem essas duas. Então, eles não dão outra opção. Eles não perguntam porque ele é cego. Eles já sabem que é pecado. Para eles só pode ser pecado. A questão é saber quem. Foi o pai, a mãe ou foi a própria pessoa numa outra encarnação. É isso que denota aqui esse princípio, a pergunta que eles fazem. E aí, o que Jesus respondeu? Para espanto de todos, Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. A resposta simples de Jesus, ensinando aqueles que estão em processo de aprendizado, ainda totalmente confusos com as doutrinas que receberam desde pequenos. Jesus simplesmente diz: olha, nem eles, nem seus pais, mas para que neles se manifestem as obras de Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer, irmãos, que todos nós temos as mesmas oportunidades diante da vida. Alguns têm um problema maior ou menor. Alguns têm uma dor maior ou menor. O mal pode ocorrer a todos. Jesus ensinou que o sol nasce sobre bons e maus, que a chuva cai sobre bons e maus. Não há distinção. Ah, eu sou bom, então tudo vai ser bom para mim. Ah, eu sou mau, então tudo vai ser mal para mim. Você vê pela prática que não é assim. Você vê muita gente ruim prosperando aí, não vê? E vê muita gente boa sofrendo. A oportunidade é dada a todos. E qual é a oportunidade que nós temos? A oportunidade de manifestar a glória de Deus. Esse é o princípio da criação. Para que Deus nos criou? Alguns dizem assim: não, Deus nos criou para adorá-lo. Mais ou menos, né, irmão? Dá a impressão, quando a gente ouve essa frase, assim: Deus está lá e quer, adora aí, vai, me adora, eu quero ser adorado. Dá a impressão que Deus é meio narcisista, né? Não, Deus me criou para adorá-lo. Deus me criou para amá-lo. Amém, irmãos? Ele me amou e me criou para amá-lo. Adoração é um resultado do amor. Porque eu posso adorar igual um robô. E não é isso que Deus quer. Então, eu não concordo muito com esse negócio de Deus me criou para adorá-lo. Deus me criou para amá-lo. Amá-lo, sim. Adorá-lo é uma consequência de amá-lo. Entende isso? Mas, quando Deus criou o homem, quando Deus criou o mundo, quando Deus criou os animais, todas as coisas criadas por Deus, a Bíblia diz, foram criadas para a sua glória. A glória de Deus é manifesta em sua criação. Quando você observa as belezas e o funcionamento da natureza, você glorifica a Deus por coisas tão perfeitas que foram feitas por Ele. E todas as que Ele fez, ao final Ele dizia: isso é bom, isso é muito bom. Deus criou coisas perfeitas e a maior perfeição criada por Deus foi você. Ó, enchi a tua bola agora, hein? Você é a maior perfeição criada por Deus. Você pode estar meio quebrado aí, mas você foi uma criação de Deus maravilhosa. Você é um ser único, maravilhosamente criado por Deus. O funcionamento do seu corpo, todo o seu ser é uma maravilha de Deus. Você reflete a glória de Deus. A Bíblia diz que você foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Deus não disse que os animais foram criados assim, mas você foi criado assim, à imagem e à semelhança de Deus. Deus manifesta a sua glória. As suas obras são manifestas através de nós. Então todos nós temos a mesma oportunidade, com sofrimento ou sem sofrimento, de manifestar as obras de Deus, manifestar a glória de Deus
através da nossa vida. É uma oportunidade que Deus nos dá. E tudo, a Bíblia diz, deve ser feito para a sua glória. Veja só o que diz a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, diz: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, é o que diz a palavra do Senhor. Em João, capítulo 11, versículo número 4, a palavra de Deus diz: ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Veja, uma enfermidade, uma coisa ruim, era para a glória de Deus. Comer, beber, coisas boas são para a glória de Deus. Qualquer coisa que você fizer, qualquer coisa que acontecer com você, seja boa, seja ruim, é para a glória de Deus. Deu para entender isso? Somos criados para a glória de Deus. A glória de Deus é manifesta através da nossa vida. Jesus responde: não foi ele, nem foram seus pais que pecaram, mas tudo isso acontece para que se manifestem nele as obras de Deus. E quando as obras de Deus se manifestam na vida de alguém, isso se torna para a glória de Deus. A enfermidade de Lázaro, como eu citei para você no capítulo 11 de João, ela veio para a glória de Deus. Jesus disse: não é para a morte, é para que Deus seja glorificado. Mas Lázaro morreu. Lázaro morreu. Mas quando Jesus chegou lá, o que ele disse? Lázaro, vem para fora. E ele veio. E o que aconteceu? A glória de Deus se manifestou. Antes da gente blasfemar, antes da gente xingar, antes da gente reclamar: mas ele morreu, e agora? E eu nasci cego, e o que é isso? Por que a minha vida é assim? Deus manifesta a sua glória. O que impede isso? A minha reação. O que impede isso? A minha postura diante da vida. Veja só, você não nasceu cego. Alguém aqui nasceu cego? Fisicamente? Não. Não temos hoje aqui nenhum cego de nascença. Eu não nasci cego de nascença. Mas se você nascesse cego, se você nesse momento agora fosse cego, se você tivesse vivido todos os anos que você viveu até hoje cego, será que você estaria aqui hoje? Pensa comigo. Será que a sua escolha seria uma igreja? Quantas pessoas nessa condição culpam a Deus por seu estado? Culpam a Deus pelo que lhes aconteceu. Culpam a Deus pelas perdas que tiveram. Culpam a Deus por terem sido desgraçadamente escolhidos, entre aspas, para sofrer dessa maneira. Essa é uma atitude que nós podemos tomar. Por outro lado, há pessoas que nasceram cegas, que nasceram surdas, que nasceram sem braços, que nasceram sem pernas ou sem os dois, que, no entanto, se recuperam, fazem da sua vida algo que vale a pena e, por isso, manifestam a glória de Deus. Aquele rapaz que esteve aqui no Brasil recentemente, que é conhecido na internet, não lembro o nome dele, sem os dois braços, tem as duas pernas, já viu que ele tem só um cotoquinho aqui, como perna? E você já viu o que ele faz na sua vida? O que faria eu sem os dois braços e as duas pernas? O que faria você sem os dois braços e as duas pernas? E desde nascença, ele nasceu assim, não lhe foram tirados. E o que ele fez durante a sua vida? Ele fez o que ninguém imagina. Ele andou de prancha de surf, ele dirigiu skate, ele andou de carrinho de não sei o quê, ele fez um monte de coisa. E muitos aqui com dois braços e duas pernas não fazem, ficam em casa chorando porque estão com calo no pé. É melhor não ter pé, né, irmão? De repente você não vai chorar porque está com calo no pé. Eu vou cortar seu pé, pronto, resolveu o seu problema. Mas tem gente que é assim, não é? Tem gente que nasceu com problema, se revolta. Tem outro que nasceu com problema, se supera. Aonde Deus é glorificado? No que se revolta ou no que se supera? É no que se supera. Já citei aqui, sempre quando eu leio esse texto, Helen Keller, conhecida escritora, não é? Que nasceu cega e surda. Quando é cego, a gente desenvolve mais o ouvido. E o ouvido de alguns cegos é como se fosse o do Demolidor. Conhece o Demolidor? Não, então esquece isso aí. Apaga. Que ele não vê
mas o seu ouvido é extremamente acurado, então ele consegue, como um morcego, perceber coisas à sua volta, porque tem um ouvido muito bom, consegue perceber quem está se aproximando, e por causa do seu bom ouvido consegue falar muito bem, consegue se comunicar, se expressar. É cego, mas tem outras coisas bem. E quando é surdo, mas enxerga, consegue aprender linguagem de sinais, consegue fazer um monte de coisa, e você talvez nem perceba que tem algum problema a pessoa. Mas quando é surdo e é cego, como é que você ensina alguém surdo e cego? Pelo toque? Significando alguma coisa que você não consegue explicar com palavras, porque ela não ouve as palavras, não consegue explicar com sinais, porque ela não vê os sinais. Foi assim a vida de Helen Keller. Mas isso não impediu dela se formar, dela estudar, dela se qualificar, não impediu de nada. Foi duro, foi. Sua infância foi terrível, a comunicação com ela foi terrível. Alguém teve extrema paciência para ensiná-la. Alguém foi usado também para a glória de Deus. E depois ela se tornou para a glória de Deus. Então, o que acontece não é pecado ou falta de pecado, não é reencarnação, não é maldição hereditária. Tudo ocorre igualmente a todos, mas todos foram feitos para a glória de Deus, para que se manifestem em nós as obras de Deus. Quando alguém como esses que eu citei aqui são vistos fazendo coisas aparentemente impossíveis, você já viu na internet? Mulher sem os braços, dirigindo o carro com os pés, fazendo louça, dando comida para a criança com o pé, ninando o seu filho com as pernas. Você já viu esse vídeo? Isso é para a glória de Deus. Nesta pessoa se manifestaram as obras de Deus. Foi essa a resposta dada por Jesus, nem ele, nem seus pais, mas isso aconteceu para a glória de Deus, para que a glória de Deus se manifeste nele. Isso, irmãos, é algo que a gente precisa aprender, não apenas com o milagre, mas nos detalhes daquilo que está escrito, para que a gente cresça no conhecimento de Deus, para que a gente seja instruído como discípulos. Talvez a partir daquele momento os discípulos entenderam que não existia reencarnação, que não existia maldição hereditária. Eles entenderam na prática com Jesus o que ele queria ensinar para eles. E é isso que nós precisamos entender. É isso que o mundo precisa conhecer, a doutrina de Deus, o ensinamento de Deus. Outra coisa que esse texto também me ensina é que este cego aqui, como todo cego citado na Bíblia, pode muito bem simbolizar o homem pecador. Por isso, ainda há pouco eu perguntei, há alguém cego aqui? E eu acrescentei, fisicamente. Porque às vezes você não é cego fisicamente. Você tem olhos que enxergam bem, você tem olhos que conseguem ver, mas espiritualmente há muitas pessoas cegas. Elas conseguem ver o mundo natural, mas não conseguem ver o mundo espiritual. Elas conseguem ver as coisas muito bem, mas não conseguem ver, por exemplo, que Jesus morreu por elas, que elas precisam de Jesus para serem perdoadas de seus pecados, que elas precisam de Jesus para que a glória de Deus seja restaurada nelas, a imagem e a semelhança de Deus seja restaurada nelas. Elas são cegas, elas não veem isso. Então, um cego como esse da Bíblia simboliza muito bem esse estado natural do homem pecador. É muito possível de ilustrar um pecador com esse estado de cegueira. Veja o que está escrito aqui no versículo número 1. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. O versículo 8, então, os vizinhos, os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Olha a situação desse homem, não era apenas cego, mas era um mendigo cego. Lembra também de Bartimeu, na mesma situação? Então isso ilustra muito bem um homem pecador. É cego, é miserável, é mendigo, fica mendigando coisas na vida, não consegue enxergar a verdade espiritual, está cego para esta verdade. É uma ilustração perfeita de um homem pecador longe de Deus. É cego e é miserável, é mendigo, como diz a Bíblia Sagrada. E, amados, o homem pecador obedece a este padrão. Embora, quando você o confronte,
ele não admita isso. Ele não admite. Porque nós, na verdade, nunca admitimos que somos cegos. Pelo contrário, nós achamos que enxergamos muito bem. Todos nós, quando contamos uma história, a gente conta o nosso lado da história. E no nosso lado da história, nós somos sempre os mocinhos. Já percebeu isso? Você briga com alguém, quando você conta para alguém, você nunca é o culpado dessa briga. Não é verdade, irmão? É sempre o outro que fez alguma coisa. Você é um santo. Você é uma pessoa, não, eu sou uma pessoa maravilhosa. Ah, ele ou ela que fizeram isso, fizeram aquilo, eu não dei motivo nenhum. Mentiroso, né? A gente faz isso, irmãos. Porque do nosso lado, do nosso modo de ver, nós somos sempre muito inteligentes, nós vemos muito bem. Não, eu não sou cego, não. Eu enxergo muito bem. E essa é a condição do homem pecador. Quando o homem pecador é confrontado pela palavra de Deus, ele não admite. Ele diz, não, isso aí não é para mim, não. Isso aí é para gente pior do que eu. Isso é para bandido, é para assassino, é para isso, para aquilo outro. Não, eu não sou assim tão ruim. Eu sou uma pessoa boa. Essa é a maior evidência da cegueira do homem, queridos. Veja o que diz a Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. O homem cego não admite que é cego. Apocalipse 3, versículo 17, há uma ilustração muito interessante disso, inclusive da própria igreja. A própria igreja estava cega nesse versículo. E diz assim, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Olha a diferença entre o que eu vejo e o que Deus vê. Eu me vejo rico e abastado. Deus me vê miserável, pobre, cego e nu. Que contraste, irmãos. Assim é o pecador. Ele se vê muito bem, uma pessoa muito bacana, uma pessoa muito tranquila. Tenho aqui meus errinhos, mas nada que impeça eu de entrar no céu. Assim se vê o homem pecador. Mas Deus o vê como miserável, pobre, cego e nu. A ilustração do mendigo curado por Jesus. Por que ele é cego? Porque ele é contrário ao que diz a Bíblia. E o que diz a Bíblia lá em Romanos 3, 23? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Olha a glória de Deus aí. O pecador precisa da glória de Deus, porque pelo pecado ele perdeu a glória de Deus. A glória de Deus deixa de ser manifesta na vida dele porque ele escolheu o pecado. Ah, mas quem fez isso? Quem são esses? O que diz o versículo? Todos. Todos exclui alguém? Não. Todos inclui todo mundo. Todos pecaram e carecem. São carentes, precisam. Agora, olha a incoerência. Eu sou um pecador, não quero saber de Deus, mas olho para mim no espelho e digo, espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu? Existe alguém mais correto do que eu? Existe alguém mais santo do que eu? Eu sou tão bonzinho, eu me amo, eu me adoro. Que engano terrível! Que engano terrível! Eu me olho num espelho falso e me acho maravilhoso. Mas aos olhos de Deus sou miserável, pobre, cego e nu. Eu olho no espelho e vejo que roupas bonitas estou usando, mas aos olhos de Deus, Deus está me vendo pelado. É assim o pecador, que diz que não tem pecado. É assim o pecador que diz, não, eu não sou tão ruim. Mas a Bíblia diz todos, eu digo todos menos eu. É a tremenda incoerência, irmãos. É a tremenda disfarçatez, chega a ser ridículo. Por isso é ridículo o papel daquele que se acha vestido, mas que na verdade está nu. Lembra da história do rei nu? Ele se achava vestido, mas aos olhos de todos estava nu, menos aos seus próprios olhos. Ele era enganado ao seu próprio respeito. O pecador que não se rende a Jesus é alguém enganado ao seu próprio respeito. E esse é o pior engano de todos que pode existir. Eu achar que estou bem, quando na verdade estou mal. Eu enganar a mim mesmo pensando que estou numa boa, mas na verdade estou miserável, pobre, cego e nu. E é isso que a Bíblia nos diz. E o pecador que age dessa maneira, ele se engana a respeito de si mesmo. Abra aqui comigo a Bíblia em Efésios, capítulo 2, versículo 1, onde diz a palavra, ele vos deu vida
estando vós como? Mortos nos vossos delitos e pecados. A Bíblia diz então que antes de Jesus me dar vida, como é que eu estava? Morto. Mas é morto fisicamente? Não. É cego fisicamente? Não. É morto, é cego espiritualmente. Eu estou vivendo, eu estou respirando, eu estou enxergando, mas aos olhos de Deus eu estou cego, aos olhos de Deus eu estou morto. Então o pior engano é a pessoa achar que está viva, mas na verdade está morta. Achar que está enxergando, mas na verdade está cega. Achar que está vestida, mas na verdade está nua. Achar que tem dinheiro, mas na verdade é miserável. Esse é o maior engano. E o texto nos ensina com esse exemplo, queridos, do que este cego também representa. E quando Jesus o viu, diz o primeiro versículo, foi Jesus que o viu, nem foi ele que viu Jesus, ele estava ali pedindo, aliás, ele não podia ver Jesus, né? O que você acha? Cego vendo Jesus não combina, né? Foi Jesus que o viu. Ele só estava ali pedindo esmola, ele só estava ali clamando por uma ajuda, mas Jesus o viu. Assim acontece com o pecador, irmãos. O pecador não vem até Cristo se Cristo não o vê primeiro. O pecador não vem a Deus se Deus não o vê primeiro. Então, aquele que o Pai me dá, esse virá até mim, é o que disse e ensinou Jesus. É assim que funciona. Jesus o viu, Deus o viu, e ele então chegou à oportunidade da sua vida naquele momento. Foi oferecida uma oportunidade a ele. Versículo 6 do capítulo 9 de João diz: dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Resumidamente, foi isso que aconteceu nesse momento. Uma oportunidade foi dada a ele. Jesus o chamou, Jesus o tocou, Jesus fez lodo com a saliva, passou nos olhos dele e disse: agora você vai e se lava no tanque de Siloé. E quando ele obedeceu e voltou, ele voltou vendo. Veja como a oportunidade de salvação, de cura, de transformação, de manifestação da glória de Deus, ela é oferecida ao ser humano. Jesus vê o pecador. Jesus quer tocar no pecador. Mas Jesus quer que o pecador o obedeça. Irmãos, ninguém está inalcançável pelo olhar de Jesus. Leia comigo o que diz a Bíblia em Provérbios 15, 3. No livro de Provérbios, no capítulo número 15, no versículo número 3. Veja só o que a palavra de Deus está aqui nos dizendo. Os olhos do Senhor estão aonde? Em todo lugar, contemplando quem? Os maus e os bons. Assim como a chuva cai, assim como o sol vem sobre maus e bons, Deus também está de olho nos maus e nos bons. Todos estão visíveis aos olhos de Deus, que enxerga muito bem. E ele enxergou aquele cego e toda a necessidade que aquele homem tinha, e deu a ele uma oportunidade de se livrar daquela cegueira. Como Jesus faz isso? Da mesma forma que ele faz com todos os demais que estão cegos. Ainda no Evangelho segundo João, no capítulo 3, do versículo 16, está escrito: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu de presente a vida eterna. Deu seu Filho unigênito. Exigiu apenas que a gente creia para que a gente receba a vida eterna. O homem não pediu cura a Jesus. Foi Jesus que viu o homem. Foi Jesus que tomou a iniciativa de libertar o homem daquele estado em que ele vivia. Foi Jesus. Jesus disse: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Jesus disse: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E eu quero dar luz a este cego que vive em trevas. Iniciativa toda de Jesus. Não tem um pedido desse homem fazendo a Jesus essa solicitação.
Foi uma iniciativa de Jesus com respeito àquele homem. E aí ele foi visto por Jesus, foi tocado por Jesus, fez saliva, passou nos seus olhos, tocou nos olhos daquele homem. E aí Jesus deu a ele uma ordem, versículo 7. Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Uma ordem foi dada, um toque foi dado, e junto com o toque, uma ordem. Vai e faça isso. Algo assim, a princípio, inusitado. Primeiro, pegar saliva, coisa nojenta, né? Passar na terra com saliva, passar no olho. Será que alguma igreja vai inventar isso? Cuspe de pastor com terra do terreno da igreja, está curando cegueira por aí. Daqui a pouco vão inventar uma palhaçada dessa. Mas o que Jesus fez é algo completamente inusitado, algo diferente, saliva com terra, passando no olho, e uma ordem, vai se lavar lá no tanque de Siloé. Podia ser mais fácil, não podia? Podia Jesus dizer assim, seja curado, e o olho, pum, abria. Não podia ser mais fácil? Podia Jesus, sei lá, passar só a mão, abre os olhos, ele abria. Mas não, Jesus tocou e Jesus deu uma ordem. Irmãos, é assim que funciona. A ordem precisa ser obedecida. Veja, a saliva curou? Não. A terra curou? Não. Nem o toque de Jesus, eu ouso dizer, curou. O que curou? Ele ter obedecido e ido se lavar. Olha, a mesma saliva, a mesma terra e as mesmas mãos poderosas de Jesus poderiam ter tocado naquele homem, aplicado a saliva, e ele não sair do seu lugar e continuar agora cego e sujo. Não é, irmãos? Ele agora ia ficar cego e com o olho todo borrado, de saliva e terra. Se ele não vai se lavar, ele continua ainda pior do que estava. Antes era cego, agora é cego sujo. Cego mendigo, agora cego, mendigo e sujo. E está com a borra de terra com saliva no seu olho. Não podia acontecer isso? Sim. Então, o que curou foi a obediência. Irmãos, quantas pregações já fiz aqui, apresentando Jesus para as pessoas, e as pessoas ouvem, e elas são tocadas por Jesus. E depois eu digo, agora você quer confessar Jesus? Você vem aqui, eu quero orar por você, eu quero fazer uma oração junto contigo. Ela é tocada, mas ela não obedece. Aí se ela não obedece, não acontece o milagre. Porque só o toque não adianta. Jesus tocou em um monte de gente, mas nem todos foram curados. Veja, com aquela mulher do fluxo de sangue, tinha uma multidão em volta, esbarrando em Jesus para todo lado. A mulher foi lá, chega um para cá, chega um para lá, tocou em Jesus. Opa, ele sentiu. Alguém me tocou de maneira diferente. Todos estavam tocando. Os discípulos disseram assim, como alguém lhe tocou? Está todo mundo lhe tocando. Está uma confusão danada aqui. Parece jogo do Flamengo. Como é que o senhor quer saber quem tocou? Todo mundo lhe tocou. Não, alguém me tocou de maneira especial. Então, não é só o toque do Senhor, mas também a minha atitude. Jesus me tocou, mas eu respondi ao toque do Senhor. Eu obedeci à ordem que Ele me deu. A ordem é clara. Quem crer deve confessar que creu. Quem crer deve expor o que creu. Quem crer precisa confessar diante dos homens. Ele foi tocado, mas ele obedeceu à ordem. Vai se lavar, ele foi. Não me pergunte como, mas ele foi. Ele sabia onde era o tanque de Siloé. Ele não tinha GPS, mas ele foi. A sua bengala o ajudou. E ele chegou ao tanque, e ele lavou-se no tanque. Foi a água do tanque que foi milagrosa? Não. Foi a obediência. Deus fez a parte de Deus, que só Deus pode fazer um milagre desse. Mas a parte dele foi obedecer. Quem pode salvar o homem? Só Deus. Você não tem salvação se Deus não te salvar. Você pode fazer o que você quiser, mas você não consegue se salvar. Se Deus não te salvar, você não consegue. Deus quer te salvar e toca em você, mas agora você tem que obedecer. É assim que funciona. Essa é a analogia com esse texto. O cego vai ser curado, não pela água, não pelo cuspe, não pelo toque, não pela terra,
mas pela obediência ao que Deus quer. Deus quer manifestar nele a glória. Jesus disse, isso aconteceu para que nele se manifeste a obra de Deus. Deus quer fazer a obra na vida dele. Eu digo, Deus quer fazer a obra na sua vida, você pecador que está aqui essa noite. Mas você não quer, então ele não vai fazer. Mas se você disser, eu quero, então ele vai fazer. Se você obedecer e o confessar, ele vai fazer. Ele quer salvar, mas você não quer ser salvo. Você quer dizer que é bom, quer dizer que não tem pecado. Então não vai funcionar. É assim que acontece, irmãos. E esse texto nos ilustra isso com muita clareza. Ele aceitou a ordem, ele aceitou o senhorio de Jesus. Ele não discutiu, que negócio é esse, cuspir na minha cara, me lavar. Não, ele obedeceu. E porque obedeceu, ele voltou. Quanta gente ouve, é tocada, mas não obedece. Aí começa a questionar, mas será mesmo? Será que é assim, não é assado? Mas eu aprendi desde pequenininho que não era assim, eu fui para outra igreja que não era assim, eu frequentei isso, eu frequentei aquilo, eu acreditava em reencarnação. Os discípulos também. Mas Jesus corrigiu. E uma vez que a verdade corrige, uma vez que eu conheço a verdade, eu preciso ser liberto. Eu preciso agora acompanhar a verdade. Conhecer a verdade e resistir à verdade é a pior coisa que alguém pode fazer na sua vida. Então, amados, esse texto me ensina o que é preciso fazer. Obedecer. E quando isso aconteceu, esse homem passou a ter uma plena certeza no seu coração. Ele se lavou, e o que diz a Bíblia? Ele voltou vendo. Voltou curado. Nunca viu. Imagina o que é você nunca vê e de repente olhar e está tudo aí. Ver todas as cores, ver todas as formas. Algo sobrenatural aconteceu. E ele voltou assim, vendo. Isso foi muito impactante na sua vida. E aí olha o que mudou na sua vida. Versículo 25 de João 9. Questionaram a ele. Inconformados, os religiosos perguntaram, como é que pode você estar curado? Quem é que fez isso contigo? Não é possível, eu já estou acostumado com você aqui, cego mendigo. Quem que quebrou a regra desse jeito? Aí ele responde no versículo 25, se é pecador, não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. A convicção já está no coração desse homem, eu era cego e agora eu vejo. Como foi, como deixou de ser, eu não sei explicar. Eu sei que eu fui tocado, ele me deu uma ordem e eu obedeci. Assim é a salvação. Você não consegue explicar. Você foi tocado por Deus, pela sua palavra, recebeu uma ordem e decidiu se render. Eu me rendo, Senhor. Eu obedeço, eu abro mão das minhas crendices. Eu obedeço ao Senhor hoje. Eu não sei explicar, mas eu sei que eu era cego e agora a minha vida está diferente, agora eu estou vendo. Eu não vou saber explicar o que aconteceu, mas eu sei é isso, o que é importante é isso. E o versículo 30, respondeu-lhes o homem, nisto é de se estranhar, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Vocês não sabem de onde ele veio, mas ele me abriu os olhos. Vocês nunca fizeram nada por mim. Vocês religiosos que estão agora me indagando, me perguntando, nunca resolveram o meu problema. Mas esse homem abriu os meus olhos. Ser salvo é ter os olhos abertos, irmãos. Ser salvo é sair das trevas para a luz. Esse homem ousou contradizer os poderosos, porque ele estava numa plena certeza, numa convicção. Versículo 27. Ele lhes respondeu, já vou-lo disse, não atendeste, por que quereis ouvir outra vez? Porventura, quereis vós também, tornai-vos seus discípulos? Ele desafiou os caras que estavam ali, pegando no pé dele, os religiosos, as autoridades. Por quê? Ele já estava convicto. Eu fui liberto por Jesus. Eu estou vendo. Eu tenho a visão que o Senhor me restaurou. Então agora eu não tenho medo de mais homem nenhum. E ele então está pronto até a participar dos sofrimentos de Cristo. É isso que acontece quando alguém é salvo de verdade. É uma convicção, irmãos, que é inabalável. Não é um ato de uma emoção. O pastor fez um apelo emocionado, eu vou lá. Aí, olha, amanhã essa emoção passa e nada acontece. Entende? Quando eu me converti, citando aqui a tia Ida,
ela pregou para mim e para minha mulher durante uma noite toda. Quando ela acabou de pregar, ela perguntou, vocês querem receber Jesus como Senhor? A gente disse, quero. Ajoelha aí que eu vou orar. A gente ajoelhou. Ela orou. No dia seguinte, eu não tinha a menor dúvida sobre o que tinha acontecido. Eu já sabia que eu agora sou crente em Jesus Cristo até o fim da vida. Já fui comprar minha Bíblia, já fui para a igreja domingo e já acabou, não tem outra história, irmãos. Quantos aceitam um apelo emocionado, mas depois não é questão de emoção, é questão de verdade. É uma convicção no coração que nada pode abalar. Por isso eu creio na salvação eterna. É uma convicção no coração que é impressa pela verdade de Deus, que não pode ser negada pela minha natureza humana. Por mais que eu queira, não consigo negar aquilo que o Senhor Jesus fez por mim. Então isso me dá a convicção necessária para eu estar pronto para ir com Ele aonde for. Versículo 28 diz, então, o injuriaram e lhe disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Xingaram o cara. Ele estava pronto para ser xingado agora. Irmão, quando você se converter de verdade, você vai estar pronto para ser xingado. Olha o crente lá, olha o Bíblia lá. Não me interessa. Já contei para vocês, antes da minha conversão, no meu trabalho, me chamavam de Calígula, irmãos. Você sabia disso? Outro dia eu estava com a minha mulher vendo um programa no Discovery, A Vida de Calígula. A gente estava lá vendo. Aí cada absurdo que aparecia, minha mulher virou para mim, por que você era Calígula? Você era assim mesmo? Eu falei, daí para pior. Aí eu fiquei assim, né, não tinha o que dizer. Pô, pintaram o cara lá, né, mais coisa mais terrível do mundo. Cara, eu falei, é isso aí mesmo, daí para pior. O apelido não vem à toa, não, né, irmão? O povo exagera, mas não inventa. É isso mesmo. Então, o que acontece? É isso. A vida tem que mudar. É definitiva essa mudança. E quando eu me converti, na segunda-feira eu cheguei no trabalho, já não era mais o Calígula. Já ficaram esperando os palavrões, já não saiu mais da minha boca. Já ficaram esperando as coisas que eu dizia terríveis, já não acontecia mais. E aí? Acabou. Acabou. Mudou. Agora pode me xingar, e alguns começaram a me xingar. Alguns começaram a dizer, está maluco? O que houve contigo? Ficou doido? Eu falei, fiquei doido. Fazer o quê? Doido. Estou doido até hoje, irmão, sou doido. Versículo 34. Mas eles retrucaram, tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E o expulsaram. Quando não tinham mais o que falar com o cego, mandaram ele para fora da sinagoga. Pois disseram assim, você é nascido todo em pecado. A mesma crença. Você que era cego de nascença, era por causa do pecado, era você e os seus pais. Você era vítima de uma maldição, você é um maldito. Sai daqui da minha presença. Mas para Jesus não tem maldição hereditária. Para Jesus não tem reencarnação. Para Jesus tem oportunidade. Oportunidade de salvação, irmãos. Versículo 35 diz, ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? Agora Jesus faz a indagação definitiva. Ele foi expulso da sinagoga. Jesus o encontra e pergunta, você crê? Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já o tens visto, é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. A primeira vez que ele viu Jesus. No primeiro encontro, ele não viu Jesus, ele era cego. Ele foi se lavar ainda cego. Agora ele voltou vendo e foi a primeira vez que ele encontrou com Jesus. E Jesus só confirmou, você crê mesmo em mim? Quem é, Senhor, o Filho do Homem? Sou eu que falo contigo. Aí ele disse, eu creio. E depois que ele creu, ele fez o quê? O adorou. Ele reconheceu a divindade de Cristo. Ele reconheceu que Jesus não é um profeta. Jesus não é um espírito iluminado. Jesus é Deus. Só Deus pode ser adorado. Ele adorou Jesus naquele momento, mostrando que não foi apenas uma cura, não foi apenas um milagre de uma cura física, mas foi uma cura espiritual, foi uma restauração.
das trevas para a luz de Cristo. Foi uma conversão genuína o que aconteceu ali. Irmãos, quando nós cremos no senhorio de Cristo e reconhecemos como Salvador, isso é a única chance que nós temos para deixar de ser cego e mendigo, para deixar de ser pobre, miserável, cego e nu, e passar a ter uma vida restaurada. O que eu preciso, que você precisa, é reconhecer: Jesus é o Senhor, reconhecer: Jesus é o Salvador, eu preciso dele e eu me rendo a ele, eu não me envergonho dele. O Senhor Jesus diz lá em Mateus capítulo 10, eu quero ler com você para a gente terminar essa mensagem. Em Mateus capítulo número 10, está escrito, no versículo 32 e no versículo 33, veja só as palavras do Senhor Jesus: portanto, todo que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de Deus, diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Romanos capítulo 10, versículo 9 até o versículo 11. Veja a responsabilidade que a Bíblia traz para nós. Romanos 10, do 9 ao 11. Está escrito: se com a tua boca confessares Jesus como seu Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. É isso que é necessário: crer e confessar, se comprometer com ele. É a chance que Deus está dando a você. Se há alguém aqui que ainda não o fez publicamente, que ainda não se comprometeu com ele diante de todos, como ele diz aqui, Deus está te chamando para a salvação. Deus está te chamando para a cura da cegueira espiritual, para vestir a tua nudez, para transformar a tua vida. Há alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Levante a sua mão, acene para mim, para que eu ore junto com você. Tem alguém aqui querendo fazer isso? Não por emoção, mas por verdade? Se tem, a chance é agora. Não? Amém. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor, eu quero entregar em tuas mãos a minha vida e a vida dos meus irmãos. Pai Santo, nós ouvimos a tua palavra que nos trouxe esclarecimento, nos trouxe verdade libertadora, que nos liberta de conceitos errados, de crendices, de coisas que aprendemos desde pequeno, mas que não são compatíveis com a tua palavra. Livra-nos do erro e do engano, Pai. Livra-nos do erro da reencarnação, da maldição hereditária, da explicação fácil para as coisas, Pai. Leva-nos a entender a tua palavra e o teu plano, que é maior, que nós muitas vezes não conseguimos compreender. Pai, e aqueles que ainda não se renderam a ti, sejam tocados pelo Senhor, sejam motivados pelo Senhor, sejam acordados pelo Senhor, enquanto é tempo, para que possam ter um encontro definitivo contigo, Senhor. Aqueles que ouvem a pregação pela internet, seja noite de salvação, Pai. Eu peço a tua intervenção poderosa para tirar vidas da cegueira e trazer para a tua luz. Oro com eles, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos louvar o Senhor, irmãos. Longe do meu Salvador.
sendo excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus.